Olá, boa noite. Olá, boa noite, sejam bem-vindas ao Postal Filme, o programa quinzenal da Rádio Movimento, que vai para o ar até agora sempre às 10, mas vamos ter uma mudança, não é? Convém anunciar já no início, que é para não nos esquecermos, mudança de horário. Portanto, daqui 2 semanas o programa terá início a partir das 23 horas e passará a ser, agora sempre, às 23 horas. Comigo, Stephen Pige, e com a Melissa Coimbra. Exatamente. Olá, Melissa, bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sim, agora. É bom dia de quinta-feira, não é? Que ainda está a decorrer. Exato. Boa noite. Agradecer mais uma vez aqui a todos também que têm participado ativamente nas redes sociais e que nos têm ajudado também aqui na escolha dos filmes. Pelo menos para mim ajuda-me muito. E é isto. E vamos começar. Tens boas influências, não é? Certo. É isso. Tem. Está bem. Sim, vamos começar então. Hoje, portanto, trazemos 2 filmes para trocar postais, não é? Como sempre. Este é o programa número 12. Já estamos a ficar crescidos. Sim, e hoje trazemos, portanto, um filme de 2017 que se chama Koichi Sakamoto Koda, do Stephen Namura Shibel. Stephen, portanto, tem aqui algumas semelhanças com o meu nome, mas é Stephen que se diz, é Stephen. porque tem um portanto, S-T-E-P-H, até aqui tudo igual, mas depois é E-N e o meu é A-N-E. E traremos também o Medo como a Alma, do Rainer Werner Fassbinder, de 1973. 3? 3, sim, 1973. E portanto estes são os 2 filmes dos quais trazemos aqui os postais para a troca, e portanto vamos sem demoras avançar, mergulhar no Koichi Sakamoto Koda. Exatamente. Hoje decidi trazer mais um documentário sobre música. Pronto, já temos no ar o postal que eu escolhi para trocar. É aqui um momento muito especial aqui na vida do Sakamoto. Só descrever aqui o postal também. Portanto, é o próprio Sakamoto com um balde, ou seja, enfiado na sua cabeça, e não dá para perceber, mas está a chover. E isto tem todo aqui um contexto, pronto, que também passarei a explicar aqui pelo decorrer deste documentário, que até acho que é um retrato bastante honesto. Convém dizer que acho que foi a segunda personalidade que me fez deitar assim umas lágrimas generosas por ter falecido, porque é engraçado, e trouxe especialmente por isso também, porque é um dos artistas que tem muita influência naquilo que é o meu processo criativo, das fotografias e tudo mais. Foi o segundo? Sim. Qual é que foi o primeiro? O Johansson. E o terceiro, David Lynch, ou não? Não houve lágrimas? Um bocadinho, talvez. Mas estes dois por acaso têm. Estes por acaso têm bastante. Tem bastante peso ainda. Para mim é muito difícil, como fiz com o Lynch, falar no passado, porque para mim eles são imortais e continuam muito presentes. Aliás, já existe um filme que ainda está no cinema, penso que em Braga, que é o Opus, que é do último concerto que ele deu, que também com certeza estará disponível depois também para ser visualizado, acredito eu, no Filmin. É possível. E de facto trouxe, por ser especial, por ser aqui uma grande influência para mim, por ser uma grande referência também a nível de bandas sonoras, trazer aqui um bocadinho este lado também que é importante, que sem elas também estes nossos filmes que nós escolhemos acabam por ser assim mais preenchidos, diria. E então este documentário
nasce aqui um bocadinho aqui no propósito, quando ele sabe efetivamente que está doente. E ao saber que está doente, fica aqui numa certa paralisia inicial, porque não acolhe a notícia de uma forma muito positiva. E depois, obviamente, decide transformar aqui toda aquilo que é a sua interpretação, e decide fazer este álbum, que convido a ouvir, porque é mesmo bastante incrível. Todas as bandas sonoras que ele acaba por fazer são. Eu sou suspeita, claro, mas pronto. Assim, ele é considerado um dos grandes compositores aqui do século XXI, portanto ele não tem receio nenhum de dizer aqui quais é que são as suas influências. Ele acaba por ser convidado neste processo para fazer a banda sonora do Revenant, do Inharrito. Sim. Foi a última que ele fez, não é? Banda sonora, penso que não. Penso que ainda terá feito mais outros. Na verdade, ele depois acaba por trabalhar ainda com alguns artistas, ou seja, quando sai este documentário, este retrato dele, ele ainda acaba por ainda trabalhar com alguns artistas mais com a música eletrónica. Mas tem sempre aqui este instinto. Sim, mas referia-me em concreto a bandas sonoras de filmes. Sim. Eu não sei se o Revenant será a última mesmo. Sim, pois ainda há um hiato de 6 anos até entre o filme, quer dizer, mais até porque o filme sai em 2017, mas as filmagens começam em 2012, exatamente. Portanto não sabemos até que ponto é que. Ou seja, começa mesmo a partir do princípio em que ele sabe o seu diagnóstico, em que até o realizador acaba por captar aqui de forma muito, não digo caseira, não é? Mas de assim uma certa intromissão naquilo que é o processo criativo do Sakamoto. E é interessante também porque ele acaba por se influenciar aqui muito no Solaris, do Tarkovsky. Porque de facto é um filme. Tarkovsky ainda não o trouxemos, mas eventualmente um dia havemos de trazê-lo aqui à nossa conversa. Ele de facto experiencia aqui bastante aquilo que é a banda sonora e interpretação do Tarkovsky, a nível do desenho musical e magistralmente também na sua realização, mas aqui magistralmente a nível da interpretação de Bach. E então o Sakamoto sente-se muito influenciado por isso, e decide fazer a sua própria interpretação, mas juntando aqui um elemento muito especial, porque ele próprio acredita que os sons do mundo são sons extraordinários. E de facto, se nós pararmos para ouvir, ele fez imensas captações de som, vai até o Polo Norte fazer captação de som da água, portanto é um processo é um processo. Aliás, mesmo. Uma das músicas chama-se mesmo Glaciar. Sim. É interessante ver o filme para perceber a origem que as músicas têm, não é? Também nos permite isso. Este álbum acaba mesmo por ser, ou seja, é interessante ver a junção do seu processo, não é? E de como ele se finaliza, ou seja, como se materializa quase, não é? E é como ele diz, é fazer uma banda sonora, por isso ele acaba mesmo por ter esta aparição, que é fazer uma banda sonora para um filme que não existe. E então acaba por ser muito interessante, porque existe esta captação de sons da natureza, os próprios sons que nos parecem assim muito familiares no nosso dia-a-dia, mas que acabam por ter se calhar aqui um grande peso. E depois também através de arcos com pratos de bateria e
alguns sons com vasos. Também acaba por ter aqui um grande peso. Inclusive o postal que tu trazes, a imagem, não é? O que ele está ali a fazer é procurar Exatamente. um som através da chuva que está a bater no balde. Sim. Portanto, tentar obter ali uma sonoridade particular, singular, não é? A partir da chuva, porque ele até andou até porque há sequência em vários locais onde a chuva caía, mas depois queria algo diferente, porque e era esta sequência em especial, ou seja, ele inicialmente tinha um balde ou um vaso Sim. de vidro em que o som a bater era completamente diferente, não é? Depois troca por um de metal e depois acaba ele mesmo por levar um de plástico e meter-se. Portanto, simbolicamente, achei que este postal retratava muito bem aquilo que era também a sua essência, de também captar as coisas que são mais simples e que às vezes parece que nos estão tão adversas. Sim, e de procurar a origem das coisas. Eu acho que ele foca-se muito nisso, de procurar a origem, não é? Na construção da música, ou seja, tal questão de associar portanto, a relação entre a natureza e o homem tem muito a ver com a origem das coisas. E depois os sons que ora passivamente, ora ativamente ele extrai da natureza. Aqui ele está a ser ativo em colaboração com a natureza. Cá está a relação natureza-homem. E ele está, portanto, a ser ativo e está a criar um som que depois vai usá-lo na música. Mas há ali até uma passagem muito, muito interessante quando ele vai a um bosque e capta o som, está a captar o som em vários locais, e ouvem-se os passarinhos, o chilrear dos passarinhos, as folhas sacudidas pelo vento. E os próprios passos nas folhas, sim. E depois há lixo na paisagem. Isso foi um ponto que me chamou muita atenção. Há lixo e ele com plásticos, metais, e ele com um pau, portanto, com a natureza na mão, ele vai tocando no lixo e vai transformando a matéria, ou seja, nada se perde, tudo se transforma, né? E vai captando os sons que de forma ativa dentro da própria natureza. E isso para mim foi o mais marcante, é esse processo de conhecer a origem das coisas e a relação natureza-homem, e depois acho que quem fez o filme também capta bem isso na forma como mete o piano a simbolizar isso, porque o piano que foi arrastado por um tsunami, sobreviveu ao tsunami em 2012, acho eu, no Japão. Sim. E depois até a forma como ele fala do piano, não é? Diz e explica que a madeira que foi usada aqui para esta estrutura, esta robustez e as cordas e a força que foi necessária para pôr as cordas, ele a detalhar a construção do piano como sendo um símbolo dessa agregação, dessa comunhão natureza-homem, percebendo sempre a origem das coisas. Acho isso. Essa história, por exemplo, do piano é extraordinária, porque o piano flutuou, não é? E até tem a própria marca, a linha da água. E é interessante como é esse processo em que ele se interessa por tornar aqui tudo muito mais composto, não é? E acaba por restaurar e ter aqui um papel super interessante, porque o som acaba por ser diferente. E falavas há pouco do lixo, referir aqui que não só ele tinha este espaço de ser um grande músico, mas também um grande ativista. Sim, lá está. pelas causas. As coisas estão ligadas depois. Exatamente.
ou seja, ser aqui um grande ativista e ter sempre aqui uma voz muito clara, uma posição muito clara nas manifestações, por exemplo. Algo que ele costumava dizer era que sentia que o povo japonês estava muito adormecido e que era preciso quase achincalhar um bocadinho, e que lá está, por exemplo, as questões climáticas eram uma desses pontos que também o despertavam nesse sentido. E é interessante porque lá está, acaba mesmo por ser este registro, este sentido de responsabilidade é quase um registro, um marco entre o homem e a natureza, e captar estes sons extraordinários que depois, lá está, vem a compor um álbum super interessante, que depois até foi utilizado por outros artistas também que deram o seu contributo. O John Johansson foi um deles também. Exatamente na música que é o Solari, que é relativamente ao filme do Tarkovsky. E portanto trouxe este filme em especial porque lá está, é pensar mesmo na música como um relacionamento direto com o cinema, porque também era assim que ele também se empolgava, porque ele também teve alguma participação enquanto ator noutros carnavais. Não mas sabia. sim. Filme, sim. É muito interessante, porque ele é aqui um bocado arrastado para um sentido de ser ator, mas depois há outra paixão que também o chama, e de facto ele torna-se aqui um marco. Sim, e a propósito do Tarkovsky, é interessante porque quando ele fala da questão que o Tarkovsky, ao fazer os seus filmes, está ao mesmo tempo a fazer música também, é como se fosse uma música, não é? E levou-me a pensar um bocado. Eu não sou um profundo conhecedor do cinema do Tarkovsky, mas já vi 3 ou 4 filmes e há um ou dois que gosto particularmente. E depois realmente pensei na preponderância que isso tem, por exemplo, no filme do Nostalgia, quando o homem vai com a vela. Sim. A atravessar. Essa parte é espetacular. Tentar que a vela resista no meio da água, assim, úmido. O som da goteira, da água, é tão absorvente, digamos assim, que realmente tem que ser de alguém que se dedique com muito detalhe a isso. E depois mesmo também do fogo, nesse próprio filme, quando um dos protagonistas imola no fim, ou no outro no sacrifício, que até é aquele que eu gosto mais do Tarkovsky. Sentes mesmo o arder da paisagem, e realmente comecei a pensar nisso. Não tinha dado muito relevo ao som nos filmes que tinha visto do Tarkovsky, mas depois de o ouvir, realmente sim, são, passa a redundância, marcas d'água pelo menos dos filmes que eu conheço dele. Sim, e depois tem participação em muitos outros filmes, sim. Eu por acaso reparei que há um livro que ele folheia do Tarkovsky, e eu por acaso também tenho esse livro, e é super interessante porque lá está, acaba por ser aqui uma linha, um desenho, não só de realização, não é? Mas através portanto aqui mesmo do detalhe do som e tudo mais, acaba por ser bastante interessante nesse sentido de imortalizar aqui esta inspiração. Portanto, sim. O filme acho que está muito bem conseguido, porque eu no início julguei que se ia deter muito na questão da doença dele, e acho que
É interessante, mas é pouco interessante. Sim, Do ponto artístico. Exato, quando é alguém que tem tanto para nos oferecer, não é? E rapidamente depois o filme salta para onde interessa, e não se fica ali, não fica ali mais tempo a deter-se na doença dele ali pela casa. E também me chama particularmente a atenção a forma como ele se mostrou receptivo a relacionar a tecnologia lá está, com a natureza e com a ação humana para a criação artística, né? Depois houve certos até de entrevistas e achei delicioso aquele concerto em Los Angeles, Sim. penso anos 70, em que lhe perguntam mas porquê utilizar as máquinas quando tem o piano, e ele diz pois É a rapidez. tem a ver com a rapidez, não é? por mais rápido que os dedos sejam, não. E depois nós vamos vendo ao longo do filme no estúdio barra casa, não é? Onde ele está no meio de livros e CDs e outras coisas, e depois com toda a aparelhagem dos equipamentos todos de som e de edição, e que ele no fundo ali é quase um deus que mistura, não é? Tecnologia, o que vem da natureza e a ação humana, que é a ação dele, não é? Acaba por ser uma simbiose bastante, lá está, interessante, no sentido em que junta aqui muitos componentes. Sim. E não sei porquê, mas a música dele acaba sempre por influenciar aqui muito daquilo que são as minhas fotografias. É verdade. Portanto, unicamente escolhi-o porque acho que devia dar este pequeno contributo e este destaque, porque de facto foi. Ele acaba por ser uma pessoa que contribui muito para uma série de artistas que depois, entretanto, também começaram a fazer um sampling de várias captações. E é sempre positivo também referir isto, que ele de facto é um homem bastante sensível e que é, acho que é um bocadinho unânime que foi um homem especial, até para, não só para o cinema, mas também para a música, dando aqui um contributo bastante importante. Sim, a sensibilidade dele é à flor da pele, né? Porque e notas nas expressões e tudo, não é? Sim. Tem muito a ver com a curiosidade, não é? Porque para teres um ouvido tão atento, ou um olhar tão atento, no caso delas duas coisas, não é? Tem muito a ver com isso, com a curiosidade e depois com a resiliência para testar, experimentar, combinar. É incrível a forma como nós tivemos ali um cheirinho daquilo que é o processo. O processo todo, não é? Sim. Para chegar à composição final da música e tudo o que ele consegue envolver e testar e combinar é espantoso. Sim, e isso tem muito a ver com a sensibilidade, claro, porque não é. E aí lá está, a tecnologia serve para apurar, não é? E não para construir. A origem, a base está no fator humano. Ele tem a ver com essa sensibilidade dele, olhar, escutar e perceber onde é que pode mexer, e depois sim é que a tecnologia é para afinar e para apurar. E isto também é uma lição que acho que podemos retirar muito, sim, no momento em que vivemos. Já com a presença da inteligência artificial aí a bombar, a sério. A bombar, não é? E de uma forma muito simplista, mas quando as pessoas fazem uma pesquisa num motor de busca de inteligência artificial, se calhar deviam primeiro preparar a base e depois deixar só alguma coisa em que pudesse, lá está, haver uma afinação e não fazer daquilo a base. São coisas completamente diferentes, portanto depois dá erro, dá enviesamento e dá mau resultado, não é? Sim, como temos assistido, portanto é mesmo por aí, dá um bocadinho mau resultado. Sim. E por exemplo, nem que seja aqui um alerta também para parar e para escutar o que também temos à nossa volta, porque também é importante. E nunca se sabe se isso poderá vir a mudar a nossa concepção das coisas, como também o fez criar e fez
fez mudar muito a sua percepção e o trabalhar aqui quase constantemente para atingir esse fim, para Sim. atingir aqui esta banda sonora do filme que nunca existiu. Sim, e é interessante porque dizeres isso, porque ainda há pouco, ao final da tarde, eu encontrei um senhor lá na minha rua que é um vizinho, mas que eu só conheci na apresentação do livro, é que soube que ele era vizinho na primeira apresentação do livro na biblioteca Cinema Europa de Campo de Ourique, e agora já me cruzei mais 3 ou 4 vezes com ele. E hoje cruzei-me com ele e ele perguntou-me então como é que vai o cinema, né? Eu disse, vai bem, e depois até lhe falei do programa e ele disse que já conhecia a Rádio Movimento de outros tempos em Campo de Ourique, mas que aqui agora não tinha perdido um bocado o rastro, mas ia ver o programa e ia voltar a acompanhar a rádio. Portanto, vamos ter mais um ouvinte hoje. Espero que nos esteja a ouvir. Se estiver, um abraço para o vizinho. E falávamos um bocado sobre isso, que ele dizia, pois, essa ideia de escrever sobre filmes, a ideia de prolongar, não é? Mas nós vivemos agora numa sociedade em que as pessoas têm a vontade, e também são levadas a isso, claro, de ver e passar a outra coisa, passar à próxima, ou seja, o filme está visto, fecha-se. E eu disse, olha, é a sociedade de consumo imediato, com aquela música dos táxi, que foi noutro tempo, mas certo, continua a ser válida. É muito, muito atual, na verdade. Chiclete, não é? Chiclete, não é? É um bocadinho por aí, porque de facto é a imediatez de estar sempre, ou seja, existem tantos estímulos que estamos constantemente a ser bombardeados, eu acho, até por essa e acho que até nos torna de certa forma incapazes de parar, porque estamos tão habituados a esse ritmo, ou seja, é uma coisa tão... Sim, andamos a correr para ir de lado nenhum. Certo, fundo. É um facto. Pronto, podemos... E por falar em correr, não vamos correr, mas vamos mudar, não é? Vamos mudar de postal e vamos mudar de filme. E vamos mudar de imagem. Portanto, o filme que vem a seguir é o Medo Come a Alma, do Fassbinder, o cineasta alemão, um dos maiores realizadores de todos os tempos, não há problema nenhum em dizer isto assim, que viveu só 37 anos, que fez em 13 anos 37 longas metragens. Em 13 anos, portanto fez uma média de uma longa-metragem por ano de vida, se bem que só entre aspas começou a realizar aos 24, salvo erro até aos 37, e pelo meio fez séries de televisão e ainda peças de teatro e ainda entrou como ator, portanto obviamente que para um humano comum ou um comum mortal, isto daria para várias vidas, não é? Fazer isto tudo. Por isso é que... é surpreendente, na verdade. Sim. Tinha muito a ver com a forma como ele vivia a vida, com um ritmo com uma aceleração constante, em que estava sempre a produzir, portanto as ideias que lhe iam surgindo na cabeça depois ia sempre... Eu percebo. Passando. A velocidade é uma coisa espetacular. Então, avança, Melissa, avança. E portanto, vamos então ao postal, ele vai entrar agora no ar. Cá está. O Medo Come a Alma é para mim o filme mais belo do Fassbinder. Não sei dizer se é o melhor, isso é sempre muito relativo. Não sei se é dizer. É sempre difícil. Sim, é sempre difícil. Uma certeza eu tenho, é o filme mais belo do Fassbinder. Eu gosto de muitos filmes dele, mas este é o filme mais belo e, portanto, num postal queremos as coisas mais belas e portanto, cá está. Este plano, portanto, o que é que nós vemos aqui? Temos o casal, portanto, o casal que é o Ali, que é um imigrante marroquino que está a viver e a trabalhar na Alemanha. Isto passa-se em Munique, anos 70, e a Amy, que é uma senhora viúva alemã, portanto eles têm uma diferença de idade a rondar os 20 anos e uma é nativa, é alemã, e o outro é imigrante africano numa sociedade que ainda está
a reparar-se dos resquícios do nazismo, do fim da Segunda Guerra Mundial e das mazelas todas que ficaram. Dizer, não é? Porque é de 73 e então há aqui um contexto. Exatamente, sim. E então eles casaram, este casal casou e aqui está a comemorar o casamento, portanto, em casal, unicamente, digamos assim, porque eles casaram só os dois num registro civil e, entretanto, decidiram ir almoçar a este restaurante. A Amy, a senhora dos 60 e picos anos, queria muito ir a este restaurante porque era um restaurante que o Hitler frequentava. Ela tinha sido do partido, diz ela, porque o pai também tinha sido do partido e porque na altura quase todos eram do partido e assim foi, infelizmente. E então ela tinha esta curiosidade de ir ali e de experimentar naquele dia de celebração do casamento ter a experiência à grande e não alemã, mas à francesa, não é? Como se costuma dizer, à grande e à francesa. E então, porque é que este plano é tão fenomenal e porque é que eu fiz dele um postal? Porque os dois, o casal, estão lado a lado e não frente a frente. Estão encostados à parede do restaurante, com a mesa à frente deles. A câmara portanto, é um plano fixo, está frontal, numa posição frontal ao casal, mas está o mais longe possível deles, portanto está noutro compartimento do restaurante. Há uma porta sem porta, digamos assim, que é uma imagem muito presente nos filmes do Fassbinder, que é, ou seja, ele filmar de um compartimento para o outro, não havendo porta, havendo este arco, que poderia colocar-se uma porta. Neste caso aqui tem uma cortina. É uma perspectiva mais longa. E de espelho também. Sim. Se tu reparares, do ponto de vista, ele que usa muito os espelhos mesmo, isto cria a percepção ótica de um espelho. Se tu olhares para aqui, parece um espelho. Eles podiam estar deste lado, não é? É verdade, é verdade. Tem a ver sempre com essa duplicidade. E o que é que acontece? Olhar para eles logo atrás da cortina está, portanto aqui não conseguimos ver, mas assim que o plano muda, o plano que vem imediatamente a seguir é a câmara que passa para o empregado de mesa que está a olhar para eles. E o empregado de mesa que está a olhar para eles está estático, portanto não há mais ninguém no restaurante, está com uma postura rígida e com um olhar fulminante de quem está pronto a disparar. E portanto para ser simpático. Sim, eu quando vi este plano a começar assim, a minha perspectiva foi de que eles estão ali para serem fuzilados. Não no sentido do fuzilamento do nazi dos campos de concentração em que eram mortos encostados à parede, mas fuzilados naquilo que é o fuzilamento daquela época, não é? E em vez do senhor das SS que estaria ali com a arma a disparar indiscriminadamente, é o empregado de mesa que, com o olhar a fazer de arma perfura, tem essa missão. E depois até a presença das cortinas, depois se tu quiseres imaginar um pouco, ele a fulminá-los, a cortina a fechar-se e eles a despedirem-se e a cortina a fechar-se, não é? E se pensarmos no início, quando começou esta sequência e este plano, a conversa sobre o Hitler, porque ela diz-lhe mesmo, nós vamos aqui porque o Hitler vinha cá, conheces o Hitler? E ela já lhe tinha perguntado isso antes. O Fassbinder também gosta de repetir algumas ideias nos filmes. E ele, sim, o Hitler, sim, conheço. Tenho que pensar muito no assunto, sim, conheço. E pronto, e a forma como o empregado olha para eles também é muito interessante porque revela muito daquilo que é o cinema do Fassbinder e que ele explora muito, que é o homem manequim, ou seja, o manequim de modelo que se veste, não é? Em que ele veste-lhe uma expressão, ou seja, ele não procura tanto o naturalismo que se aproxime da realidade, e sendo este um filme
uma história de realismo social, não é? É aqui muito presente. Um outro realizador poderia pegar nisto de forma muito naturalista, né? Para aproximar da realidade, mas ele não. A forma como ele posiciona os dois na mesa e como posiciona o empregado, não é? Como um manequim com aquela expressão. Ou seja, É um bocado passivo-agressivo, não? O que eu acho é que ele tenta que o que as pessoas estão a sentir se expressem pelo rosto e sem filtros, digamos assim, sem máscaras lá está, do naturalismo. Porque numa situação real, aquela pessoa o empregado poderia achar o maior disparate do mundo e acharia com certeza nesta altura, estaria ali com um preconceito e provavelmente racista e por aí afora, de ver um negro com uma mulher alemã e muito mais velha, até porque havia um grande preconceito face aos imigrantes, havia e há, e aqui em Portugal também, não é? Como sabemos. Mas não faria aquela expressão. Aquela expressão que ele faz é a expressão daquilo que ele está a sentir, e é isso que o Fassbinder gosta de passar, ou seja, não se importa de teatralizar, de exponenciar, digamos assim, de extravasar até para um excesso, quando aquilo é a representação daquilo que a pessoa está a pensar, o que na realidade muitas vezes não acontece. Nós podemos não gostar de determinadas coisas, mas com a polidez. Temos um filtro, não é? Claro, exato. É um o filtro politicamente social, correto, aquela conduta social, não nos vamos pôr a olhar assim. E se tu reparares, depois o filme tem muitos outros momentos destes. Eu escolhi este plano para postal porque gosto da forma como a câmera fixa aqui e gosto como acaba esta sequência no restaurante, porque depois eles fazem o pedido. A cena até diz, ele pôs-me mesmo em apuros. Perguntar se queria a carne bem passada, mal passada, e ele não sabia o que responder com os termos que ele estava a usar do English e medium. Mas o plano, ou seja, este plano inicial volta a aparecer no fim da sequência, acaba aqui e há um silêncio. Quando o empregado vai, recolhe o pedido, o empregado afasta-se, a câmara volta à posição inicial e eles levantam a cara e olham para a câmara e a câmara tem-nos na mira à espera e eles ficam à espera que dispare. É um bocado esta ideia que fica, por isso é que eu escolhi este, porque há uma outra imagem no filme que eu gosto muito, portanto as duas estão. É difícil para mim escolher, se tivesse de escolher só um, escolhi aqui porque aqui a câmera fixa mais e no outro há mais rotatividade de planos, mas é a sequência do Jardim Amarelo, digamos assim, que eu chamo-lhe de Jardim Amarelo, que eu acho que é dos momentos mais belos de todo o cinema, quando ele. Ou seja, há um momento no filme em que nós ouvimos a Amy falar que estavam a fazer poupanças para comprar um bocadinho de céu. Uma casa, ela não explica o que é, mas é uma casa que é o que muita gente pensa ao longo da vida e alguns realizam, outros não, que é pensar numa casa, alguns no campo ou no mar ou... Algo para descansar os últimos momentos da vida, tal como idealizar. E apesar de eles não terem isso, pelo menos no filme não chegam a ter isso, mas o Fassbinder dá esse momento ao filme. É escasso, é de alguns segundos só, mas tem um impacto estético brutal. Se eu acho que aqui há sadismo estético, aqui é sádico este plano, e há outros no filme, mas este do Jardim Amarelo que eu estava a falar agora, acho que ele deu-lhes o paraíso em poucos segundos. Se tu pensares na ideia e eu não sou crente, não é? Religioso, mas quando se fala de paraíso, inferno, purgatório, não é? Todos nós temos uma imagem mental de que poderia ser aquilo que não é porque não existe, não é? Mesmo os não crentes, ou os crentes acharam que existe, claro. Mas nessa imagem, nós podemos imaginar coisas que não existem, obviamente, na imaginação tem muito esse lado. E bem, se tu pensares num lugar como um paraíso, tu olhas para aquela imagem, quando eles estão os dois juntos no centro, concretamente no centro, depois os enquadramentos que ele faz, não há como ele. Com toda aquela envolvência verde e depois todas as mesas e cadeiras amarelas, todo aquele amarelo e o verde e o isolamento deles ali só os dois sozinhos. Se pensares em algo como um paraíso, não é? Tu vais para o paraíso, vais neste caso, com a cara a metade, não é? Para o paraíso, e tu pensas em algo, acho que não seria muito diferente daquilo.
acho que remete sempre para algo que seja muito naturalista, ou seja, que tenha sempre elementos de natureza. E toda essa sequência emerge nessa ideia de Pequeno Paraíso, por acaso. Sim, não tinha pensado nessa ótica. Porque tudo aquele amarelo à volta e eles ali no centro, eles chegaram ao paraíso e conseguiram estar no paraíso, e é a utopia que eles começaram a viver, porque viverem juntos face a todo aquele preconceito que existia era iniciar uma utopia, e eles tiveram aquele momento ali de apogeu, de paraíso, de bocadinho de céu. Só que depois, ao fim de uns segundos, ele volta-se para trás e vê que no canto, na porta do restaurante, junto às planas, está o empregado de mesa e mais 4 ou 5 alcoviteiros que estão ali. Sim, estão plantados, lá está a ideia dos manequins. Eles estão como manequins ali a olharem, eles estão ali plantados, basicamente a olharem para o casal e a fazerem aquelas caras que na vida real, digamos assim, as pessoas não as conseguem fazer, e eles fazem-nas porque é aquilo que eles estavam a achar. E portanto, como que é dizer, olha, espera lá que vocês ainda não chegaram, não vão ficar no paraíso, ainda têm que passar no purgatório e depois no inferno. Exatamente, é como se fosse ali uma certa barreira permanente, não é? Que está, ou seja, que não está perto, mas que está em perspectiva, e é interessante, eu acho. Sim, ele coloca-os à distância. Ou seja, é sempre com uma certa distância. Sim. E quase como uma perspectiva de quase desdém, que sente-se isso, não é? Sim, porque lá está, mais uma vez, pela forma como ele coloca os corpos ou seja, mecânicos, quase como manequins, e depois a expressão que sai do rosto, porque depois o ator trabalha muito o rosto, e o rosto é exprimir aquilo que uma pessoa ali sentiria naquela altura, que é desdém por aquilo. Certo. Errado, claro, obviamente, mas era aquilo que sentiam, não é? Desdém, até um certo horror. Sim, não é? Eu até sinto aí vergonha, não é? Sim, vergonha, claro, sim, está ali todos os resquícios do nazismo e tem a ver com o racismo e pós-guerra, ou seja, existe um pós-guerra, mas não se mudam as mentalidades. Era bom. Sim, do dia para a noite, e na perspectiva do Fassbinder, as pessoas, os protagonistas deles, essencialmente são vítimas da sociedade, na sociedade burguesa, que ele chamava, são vítimas da sociedade, não são elas as culpadas, mesmo aqueles que estão a olhar para eles, não são eles propriamente os culpados. Há outros assim. Uma hierarquia. Sim, talvez, porque ele tem noção de que há as pessoas, digamos assim, que têm responsabilidades no rumo da sociedade, e depois há os poderes, aquilo que molda a sociedade. E, por exemplo, há outros filmes. Este filme, ele mantém. As pessoas são todas mais ou menos na mesma escala, digamos assim. Porque se tu viste, tu tens o casal, e depois tens as empregadas dos empregados de mesa, as empregadas da limpeza, as vizinhas, são pessoas humildes, e tens os colegas dele que são mecânicos, também alguns imigrantes, e os imigrantes. Portanto, tu tens todas as pessoas, mas mesmo aí existe esse preconceito. Mas há outros filmes, por exemplo, o Mamãe Custas Vai para o Céu, que eu escrevi sobre esse filme mais recentemente. Nesse filme ele já mete jornalistas e já mete a classe política. E aí é interessante, porque ele já coloca filtros e máscaras, quer nos jornalistas, quer nos políticos. Porquê? Porque aí ele tem a ver com a classe. Ele quer mostrar que, na realidade, aquelas pessoas são responsáveis pela degradação moral da sociedade alemã, e portanto a forma como eles atuam é com filtros e máscaras, persuadem para chegar a determinados fins. Estas pessoas não têm máscaras, são mesmo assim, elas são preconceituosas porque acham que é o que está certo e não para atingir determinados fins. E isto é muito interessante mesmo para os dias de hoje, não é? Quando se fala muito muito atual. Em preconceito. E ia dizer que ainda outro plano que é maravilhoso, que é a seguir ao restaurante. Imediatamente a seguir, o plano a seguir ao restaurante
a câmara vai para a casa da Amy, para as caras dos filhos. E a disposição deles é uma cena mesmo à la Fassbinder, que é eles espalhados em quase que em sequência, estão dispostos de forma que a câmara os apanha em escadinhas, estás a ver? E tu olhas para as caras, eles eram 3 filhos, mais o genro, que era o próprio Fassbinder, a fazer de genro, portanto 4 caras. E a mãe vai-lhes dizer que casou e só estamos a ver os rostos dos 4, os pecados, e depois a mãe manda chamar o marido, o Ali, e quando ele se aproxima a câmara faz um movimento, faz uma pequena panorâmica em que passa por todos os rostos, mas lentamente, que é para, para prolongar aquele momento. Eu acho isto maravilhoso. E a incredulidade dos rostos deles que está ali presente e que não é escamoteada, porque eles estavam mesmo a sentir aquilo, e a forma como ele consegue expressar é brutal. Ou então no bar, as mulheres, as alemãs que têm o bar dos árabes, que parecem hienas. A mim pareceram 2 hienas. E uma delas até com um padrão, vestida com um padrão de tigresa, hiena, estás a ver? E depois com as sombras negras, muito negras. Eu depois até fui ao Google e pesquisei hiena e fiquei a olhar para uma hiena com aquele padrão. Por acaso não e tinha era muito pensado, similar. E se tu vês a forma como elas estão a defender aquele território e a atacar, quase a agarrar os homens que não queriam que fugisse. Umas hienas a atacar a carne e a proteger o território, e a Amy, a senhora que foi lá abrigar-se da chuva no bar, foi uma invasora do espaço. E quando eles vão dançar logo no início, ela e o Ali, tu vês todos, lá está, elas as duas mais os imigrantes, ali pecados, e em posições em que aquilo não é antinaturalista, lá está, porque as pessoas não estão assim todas uma para a frente, outra para trás, com o pescoço um bocado virado para ali. Ou seja, ele dispõe as pessoas de maneira a que crie aquele ênfase expressivo que ele quer dar. Portanto, é perfeitamente singular e é inolvidável. E pronto, chegamos ao fim, o nosso tempo acabou. É verdade. Bem, só dizer que estamos presentes em todas as plataformas. Novamente, o nosso Instagram com as nossas molduras, os nossos postais, e até daqui a 15 dias. E voltamos dia 3 de julho, no novo horário, que passa a ser às 23 horas. Portanto, não se esqueçam, acertem o relógio. Isto é tipo a mudança horária. Certo. Boa noite, Melissa Coimbra, Stefan Pires. Boa noite, obrigado. Obrigada.